duas. Posso tirar esse fio daqui da minha frente? Por favor? Não. Boa noite, Leria Gui Rocha. Tudo bom? Boa noite, pessoal que está chegando. Camila. Deixa eu só ver se tá aqui no Face. O Face também tá, né? Pronto. Oi, Mirella. Mirella foi a primeira a entrar. Tudo bom, Mirella, com você? Você estava aí indignada que eu tinha perdido minhas últimas lives. Mas eu tô deixando salva lá no YouTube. E no Face também. Só no Instagram que não dá para deixar salva. Na verdade, fica por 24 horas, né? Depois apaga. Consegui pegar hoje. Que legal. Oi, Eléria. Eu sempre vejo você por aqui. Léria Gui Rocha. Tudo, e você? Tô bem, graças a Deus. Mirella Joia. Quem tá aqui pela primeira vez, que bom saber. Quem estiver aqui pela primeira vez é porque Mirella eu já conheço, Léria eu já conheço, Camila acho que eu também já vi por aqui. Joaquim, um doce autista, seja bem-vindo. Quem estiver aqui pela primeira vez, diga eu. Né, que eu comecei a fazer as lives mês passado. Não foi, Wesley? Início do mês de maio. Tem um mês que eu comecei praticamente. Oi, Edna, boa noite. Aí na semana passada não teve, porque eu estava viajando. Aí eu fiz na sexta uma live com uma musicoterapeuta, não, desculpa. Uma arte terapeuta e arte educadora. Foi bem legal. Foi bem legal. Oi, Jane, você me ajuda muito. Primeira vez, estou adorando. Muito bem. Olá, Carminha. Quem for a primeira vez, avise, por favor. Joaquim, é a primeira vez, eu nunca tinha visto o Joaquim por aqui. E vocês que estão chegando agora, Sandra, seja bem-vinda. Carla, bem-vinda. Todo mundo está colocando aqui, o pessoal, eu. Quem está chegando agora, eu já fiz algumas lives, né? No mês de maio eu comecei, eu estava fazendo todas as segundas, eu estava fazendo certinho. E aí, na semana passada, como eu viajei para São Paulo na quinta e voltei na terça de madrugada, eu fiz a live não fiz na segunda, não deu para fazer no aeroporto, se ela descarregou, enfim. Aí eu fiz na sexta, a live ficou bem bacana, foi com uma arteterapeuta, psicóloga e arte educadora. A gente conversou sobre criatividade, conversou sobre como nutrir a criatividade das crianças, incluindo as crianças autistas. Quem está chegando, se for a primeira vez, coloque eu, por favor. E vão se apresentando também, né? Os que estão pela primeira vez. Porque algumas pessoas eu já conheço. Porque já participaram das outras. Mas quem estiver pela primeira vez, coloque eu e diga de onde é. Quem quiser, diga se já é terceira, quarta live. Ah, sim. Kainan, seja bem-vindo, Kainan. Vivi Sampaio. Kátia. Oi, Kátia, eu lembro de você. Foi o primeiro comentário no meu primeiro vídeo no YouTube, foi de Kátia, né? Dela é autista. Boa noite, eu não sou a primeira vez, eu não sou a primeira, sempre te acompanho, sou mãe e avó do Carlinhos. Eu tenho quase certeza, porque o nome era Kátia e ela era avó, só não recordo se o nome era Fábio, se era Carlinhos. Oi, Fábio, seja bem-vindo também. Primeira vez que estou aqui, Leide colocou aqui, ó. Primeira vez. De onde você é, Leide? Vou se apresentando. Leide já botou aqui, sou de Rondônia. Amires Franca, eu não sei se é Franca ou se é França. Amires eu já vi por aqui. Sou enxertei Wesley, gato. Está aprontando o gato. Obrigada. Bom, eu estou com essa proposta de continuar com alguns temas e em alguns encontros e nos outros deixando aberto para perguntas, né? Eu sou a primeira vez que assisto sua live, acompanho sua página sempre. Que bom, Suelen, fico feliz. Valéria, boa noite, Valéria. Rafi, Projeto Autismo na Escola, Deia, Joaquim, sou mamãe de Joaquim, autista leve, meu nome é Cici, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Cici. KK Lima entrou. O nome dele é Carlos Gabriel, mas ele é tudo como Carlinhos, só o dele. Então. Eu lembrava do nome, não lembrava do apelido.
Que o nome do meu pai é Carlinhos também, não ia esquecer. Quer dizer, o apelido, né? O nome dele é José Carlos. Então, assim, a gente está com a ideia de trazer pessoas para participarem. Oi, Sara. Sempre te acompanho, mas já conversamos pelo WhatsApp, me ajudou muito. Que bom, Leide, fico feliz. Regina. Geisa botou, eu adoro suas dicas. Que bom, Elane. Seja bem-vinda, Elane. Daniele. Quem for pela primeira vez, coloque eu e de onde é. Se já me acompanha, né? Algumas pessoas já me acompanham há um tempo. Edna colocou, meu filho é autista, hoje está completando 5 aninhos, ainda não fala, não sei o grau ainda, entende muita coisa, não usa medicamentos e começou a interagir. Que bom, Edna. Ele está fazendo 5 anos, parabéns para ele. Não foque no que ele não consegue ainda, foque no que ele já consegue. Ele já consegue interagir, já está começando, isso já é muito bom. Leide botou sua mãe do Davi, que está em avaliação ainda. A Luzinha acompanha sua página, recebeu suas mensagens pelo WhatsApp, que bom. Débora, Aline, aí Sara, oi Carla, oi Sandra, oi sou de Macapá. Nossa, que legal. Tenho vontade de conhecer o norte. Estela, Larissa, Cíntia, sejam bem-vindas. Se você puder depois falar um pouco sobre seu curso para nós, seria bom. Ah, que legal. No caso, o meu curso, o que eu fiz lá em São Paulo esse final de semana, se for, eu confesso que eu estou enrolando para fazer os stories, porque foi muita coisa, muita informação. Eu ainda estou processando as informações, gente. Eu não vou fazer uns stories, assim, porque aquele evento foi, assim, eu não sei explicar, foi fora do comum. Eu ainda estou em êxtase. Bruno, oi Bruno! Eu conheço você, Bruno, sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Abraço para Wesley, Bruno. Ele tá aqui, ele mandou outro aí. Ele tá onde? Aqui, ele tá no Face, Bruno. Oi, Bruno. Janice, eu a primeira vez. De onde você é, Janice? Sua mãe de Ítalo Joaquim de Capim Grosso. Meu filho tem deve ser 2 anos, o grau é leve, moderado. O que mais afetou foi no caso, a fala, né? Certo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Aline, Isabelle. Carla, vou começar o tratamento de terapia na escola mesmo que ele estuda. Essa semana ele vai fazer 6 anos. Você acha que é muito tarde, que pode não adiantar muito o tratamento? Aline, eu lembro de você, acho que você falou comigo pelo WhatsApp, você comentou no YouTube recentemente. Mulher, não pensa assim, não, nunca é tarde. Se você recebeu o diagnóstico tardio, otimize o tempo, corra atrás. Assista o meu vídeo no YouTube da psiquiatra Mariana Brainer, falando sobre intervenção precoce. E ela fala exatamente sobre isso, que se for diagnosticado de forma tardiamente, você tem que correr atrás e otimizar o tempo, focado positivo, sempre focado positivo. Não pense isso, que não vai adiantar, não. Deia, seja bem-vinda. Vando, Crisilane, Luzia, Carlinha Muller, Darlene, seja bem-vinda. Nenzinha, deixa eu ver aqui, Mirella botou, que legal. Meu filho é autista e não para comer para nada. Ele tem 4 anos e toma remédio, não fala quase nada. Sua mamãe e papai, não. Ele tem 4, né, Lani? Mas é assim mesmo. Eu já falei, acho que várias vezes isso aqui no... Aqui, ó, Aline Maia, assim, nós falamos pelo WhatsApp. Eu lembro de você. Eu lembro de você, Aline. Eu sou muito boa de nome, viu, gente? De fisionomia eu já fui boa. Hoje eu sou melhor de nome, mas se eu vi sua foto aqui, eu lembrei. Oi, Luzia. Então, não fique nessa... Eu sempre falo isso, assim, não se preocupe tanto com a questão da fala. O que importa é que seu filho se comunique. Então, trabalhe as questões que eu sempre digo que são os pré-requisitos. O olhar, a atenção compartilhada, a imitação, a compreensão. Que a fala é a última etapa, entendeu? Ela vai surgir, e se não surgir, existem outros meios de comunicação alternativa. Eu entendo vocês, eu sei que vocês ficam ansiosos, quer que a fala apareça, vocês sonham em ouvir mamãe. Isso é realmente compreensível. Mas não se cobre tanto, se cobre tanto e não cobre tanto também do seu filho. Não coloque tanta ansiedade, porque a criança não é esponja, ela absorve muito. Então tem que tomar cuidado com... Porque se você ficar muito ansioso, a criança percebe que você está ansioso. Até eu gravei um vídeo recentemente com a Andrea e ela falou exatamente isso, que a criança absorve muito. E aí ela chegou mal domingo em casa e aí Theo teve uma crise daquelas como ele nunca mais tinha tido. Eu postei até na quarta-feira esse vídeo. E é importante vocês estarem bem, né? Estarem reguladas. Seja bem-vinda, Mida, Ariane. Oi, Ariane!
Seja bem-vinda, Ariane Gomes. Meu filho tem 3 anos, mas ele só fala o final das palavras. Que bom, ele está completando. Você pode fazer assim, como eu falo com minha paciente. A K, aí ela, bo. Aí a gente canta a música. O que será que vai aparecer? Aí ela, C. Aí quando foi hoje, eu fiz o que será que vai? Ela, AC. Ela tentou falar aparecer, foi bem legal. Seja bem-vinda, Rafael e Karine. Oi, Joyce, minha amigona, Joyce, seja bem-vinda. Joaquim, meu filho já fala tudo, mas não obedece, fico exausto, me bate, ele tem 4 anos, só obedece ao pai, mas fica com raiva e chora até ter um treco, fico com pena, não sei o que fazer. Faça o seguinte, Joaquim não, Cici, desculpa. Assista meu vídeo, não diga não. Existem outras formas de você dizer o não, entendeu? E sempre no positivo, fala o que ele tem que fazer. Não diga, não corra, diga, sente aqui, fala o que ele tem que fazer. Foque sempre no que ele tem que fazer. Certo? Fica mais fácil. Olá, Dedé, seja bem-vindo. Leide, oi, meu começou a falar e depois parou. Agora praticamente só repete. Está na fase das ecolalias, né? Eu tenho um vídeo sobre isso também. Traga para o contexto, dê sentido para as ecolalias. Não desconsidere a tentativa de comunicação do seu filho, mesmo que seja ecolalia. Dedé, cheguei. Cadê meu afilhado? Tá bem? Lilian Araújo, seja bem-vinda. Eu vou só mas eu tenho como você me dar o mouse, porque eu consigo voltar e ver os comentários do Face. Realmente percebo que quando não estou bem, meu filho também não fica, é isso mesmo. Assista um vídeo que eu fiz com a Andrea, eu postei na quarta-feira, foi bem legal. E aí fala exatamente sobre isso. Deixa eu só ver aqui os comentários do Face, porque eu tento acompanhar, porque o Insta, ele cai logo, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu parei aqui. Meu filho tem 4 anos e 2 meses, eu acho. Grau de autismo leve e moderado. Boa noite, eu sou a Andréa de Arquimedes, Rondônia. Seja bem-vinda, Andréa. É normal ter 2 graus de autismo ao mesmo tempo. Não é que tem 2 graus, é que às vezes o médico coloca de leve a moderado. Eu tenho um vídeo também falando sobre isso. O autismo tem graus, aí eu explico. Até foi uma dúvida, acho que da Kátia, que ela perguntou, meu Deus, foi da Kátia. Acho que foi da Kátia, que ela perguntou por que a médica tinha colocado de leve a moderado. Caso a criança leve em algumas coisas, mas é moderado em outras, eles acabam colocando isso, porque fica naquela dúvida, se é leve ou se é moderado. Aí eles ou não colocam grau, ou colocam que é de leve a moderado. E ele bate demais, entendi. Tem que ver o porquê desse comportamento, né? Dessa agressividade, né? Tanto com ele como com o outro. Oi, boa noite, mãe de Caio. Ele é autista moderado, ele está com um diagnóstico que pode ser... Explica se a criança pode ter TDO-TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Se for, é comum, sim, o autismo vir associado com as comorbidades, né? Às vezes TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes um TOD. Carla, a criança que teve anóxia grave e foi lesada do lado esquerdo pode desencadear autismo e movimentos estereotipados? Olha, a causa do autismo ainda não é definida. Geralmente, quando a criança tem anóxia, ela tem paralisia cerebral, né? É o caso, Valéria, porque o autismo ele não tem uma causa assim específica, tem fatores genéticos e fatores ambientais, que são durante a formação do feto, né, na barriga da mãe, e assim, é genético, né? Então, assim, não vai ser uma anóxia o que alguns estudos apontam é a prematuridade. Porque, assim, são fatores de risco na formação do feto. E, por exemplo, a mãe contrair alguma doença, uso de álcool, de drogas, obesidade extrema, alguns estudos já apontam para exposição à poluição. Pelo que eu li lá no Autism Speaks e tal, em algumas fontes internacionais, eles falam muito desse sofrimento da formação do cérebro na barriga, e o único fator que seria assim, não vou dizer pós-nascimento, mas durante o nascimento, seria a questão da prematuridade. Mas eu vou confirmar isso aí da anóxia, porque a anóxia geralmente é muito associada a PC, que é a paralisia cerebral. Mas pelo que eu li lá nos critérios dos fatores de risco, era prematuridade. Você pode pesquisar aí, Wesley, por favor, se a anóxia também está incluída, porque é bom que eu já tire essa dúvida logo. Mas assim, ela botou aqui anóxia grave, que foi lesado do lado esquerdo. Aí ela está perguntando se isso pode desencadear o autismo. Não vai desencadear porque não é somente isso, né? São os fatores genéticos, mas os fatores ambientais.
É como se fosse 50%, 50%, entendeu? Mira, podemos trabalhar muito com figuras grandes com autistas, gestos, a parte visual, né? Gosto muito dos seus vídeos, excelente, que bom, Janice. Minha filha já tem 11 anos, estou tentando desfraldar ela à noite, tá meio complicado, me ajuda aí. Eu tenho um vídeo com a TO sobre desfraude, como realizar o desfraude. Ela falou mais para crianças pequenas. Você assiste, a Luzia, veja se vai te ajudar. Qualquer coisa, a gente vê se eu posso pensar em convidar novamente. Enfim, porque eu acredito que as dicas que ela deu foi para crianças pequenas. Sua filha já tem 11, né? Boa noite, meu filho até tem Asper. Boa noite, sou mãe de um anjo de 4 anos e não verbal ainda. O vídeo da quarta-feira fala sobre ecolalia. O vídeo da quarta-feira com a Andréa não fala sobre ecolalia, mas eu tenho um vídeo que foi um dos primeiros, que meu filho repete a mesma coisa, o que fazer. Você acredita que o Risperidon ajuda que ele solta a falar mais rápido? Então, o Risperidon é um remédio que é muito comum, né, usado no tratamento do autismo, mas não existe um remédio para o autismo. Existe um remédio para os sintomas do autismo, ou seja, diminuir a irritabilidade, a agressividade, às vezes regula a criança, ela não estereotipar e tal. E assim, a criança, às vezes, quando toma medicação, ela fica mais concentrada, ela responde melhor, ela presta mais atenção, ela olha, ela compreende. Aí essas coisas ajudam na questão da fala, né? Porque é o que eu sempre digo, a criança tem que olhar, a criança tem que interagir, tem que compartilhar, tem que imitar, para que a fala possa aparecer. Então, tem crianças que se dão bem com risperidona, tem crianças que não se dão bem, aí tem que levar no médico para rever a medicação. Às vezes muda, aumenta a dosagem, entendeu? Mas o remédio não é que assim, vai tomar o remédio e amanhã vai sair falando, não é bem assim, não. Ele ajuda a regular a criança melhor. Tem crianças que não precisam de medicação, tem pacientes que não tomam remédio, mas tem outros que tomam remédio. E que mesmo tomando remédio, é muito agressivo, é muito irritado, estereotipa bastante, enfim. Várias coisas. Diga. Anóxia não tá. Prematuridade antes de 26 semanas. É a única coisa em relação ao parto. Pronto, a única coisa que tem em relação ao parto, eu só não lembro a pessoa que perguntou, foi Luzia. Ai, meu Deus, Luzia foi do desfraude. Ai, meu Deus, meu Deus. Foi Valéria. Pronto, Valéria, meu marido olhou aqui no site da Autism Speaks, você pode dar uma olhada, é um site bem renomado, assim, autismo. Eles falam que a única fator, assim, de risco do parto é a prematuridade mesmo, não a anóxia não. E a prematuridade é quando a criança nasce com 26 semanas, né? Antes de 26, desculpa. Ai, meu Deus, é muita gente aqui. Você acredita que eu já respondi. Eu vou tentar ver as perguntas, tá, gente? Porque já tem um monte de gente aqui entrando e eu tô... Ai, meu Deus. Ai. Deixa eu ver aqui. Tentar ver aqui as perguntas. Realmente, percebo que quando nós também... isso eu já vi, não fica. Boa noite, minha filha tem 1 ano e 8 meses, não fala quase nada, devo me preocupar. Rafael, mas peraí, 1 ano e 8 meses. Não fala quase nada. O que seria esse quase nada? Porque uma criança com 1 ano e meio, ela fala o quê? Ela fala em torno de 10, 15 palavras. Papai, mamãe, água, vovó, que às vezes ela fala bobó, né? Começa falando, trocando pelo B, depois fala certinho. Enfim, é isso, basicamente, né? Mandar beijo, dar tchau, essas coisas, assim. Não é... A criança, ela só começa a falar frases mesmo, frases de 2 palavras, às vezes 3, com 2 anos, que é quando tem um boom do vocabulário, né? Oi, Cris. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Meu filho tem 3 anos e meio e troca o R pelo L. É muito comum, é uma troca bem comum. Tipo, arara, e a criança fala alala. É bastante comum porque o R é um fonema bem difícil, né? Ele tem o R, que é o que sai da garganta, de rato. Tem o R que acompanha a vogal, a gente chama que é o porta. E tem o R que é o vibrante, que a gente chama de tep, que é o arara. Então é bem comum que a criança troque. Aí, se você quiser, pode passar por uma avaliação fonoaudiológica, caso ele tenha outras trocas. O esperado é que com 5 anos a criança já fale tudo. Mas tem crianças que têm mais dificuldade mesmo, principalmente com o R, que vibra, e o encontro consonantal. Por exemplo, preto. Aí meus pacientes falam peto. Branco, eles falam branco. Aí eu tenho alguns pacientes, assim, 5, 6, que eles falam tudo bonitinho, mas quando chega no R, eles não conseguem.
E aí a gente faz exercício, trabalha isso, a fono trabalha isso aí também. Carla, como se dá o nome quando o autista fica repetindo sempre a mesma coisa? O meu filho fica correndo para lá e para cá por horas. Ele não escuta quando a gente chama. Quando ele fica repetindo sempre a mesma coisa, no caso, o movimento de ficar correndo para um lado e para o outro, isso é muito comum, Aline. Eu lembro que você me mandou o vídeo do seu filho, que ele fica correndo para um lado e para o outro, e ele, repara, eu tenho uma memória boa. Se eu não estiver enganada, é o seu filho que gosta de dinossauro, né? Que ele gosta de ficar brincando com o dinossauro. Então, às vezes o autismo vem associado a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança é muito agitada. E aí eu lembro que seu filho, se for o que eu tô pensando, ele ficava correndo pro lado pro outro e mexendo as mãos. Isso é estereotipia. Ele ficava correndo e mexia com as mãozinhas. Crislane, Graziana, estou adorando a live, você é uma querida. Irmãs Prachete falam assim, que bom, fico feliz, sim. Carlos manda beijo e muitos corações. Carlos é meu afilhado, tá, gente? Aí botou o nome em minha homenagem, Carla. Mentira, não foi minha homenagem, não, mas tá valendo. Gisleide, eu nem sonhava em ser madrinha dele na época que escolheram o nome. Mas a fono dele não fala que ele é autista, ou não, mas ele para o que eu posso. Mas a fono dele não fala que ele é autista, ou não, mas ele para o que eu posso fazer. Não entendi muito bem a pergunta. Mas, Crislane, a fono não pode dizer se é ou não é, entendeu? O que a gente faz é levantar a suspeita e encaminhar para o neuropediatra ou para o psiquiatra. Se você está com dúvida, procure um médico, porque é o médico que vai te dizer se é ou não, entendeu? Porque por mais que a fono tenha muita experiência, ela não vai poder diagnosticar, né? Maria José, Tainá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, Lady botou, respiridon, não deu certo com o meu, acontece. Aí você, Sheila, aí você muda, não tem problema, você tenta a medicação. O que vocês não podem, minha gente, é aumentar a dosagem, diminuir ou tirar o remédio do nada, sem orientação médica, porque isso é muito comum. Eu já vi casos de mães que simplesmente não davam medicação, aí quando chegava nas férias, ela resolvia dar a medicação, assim, por conta própria, porque a criança ficava muito tempo em casa, ficava irritada, ficava entediada, aí a mãe resolvia dar só nas férias. E aí a mãe não pode fazer isso. Assim, se algum de vocês fazem isso, por favor, repensem, porque esses remédios não são remédios, como posso dizer, como veio a palavra assim na minha mente, não são remédios, tipo, um remédio para dor de cabeça que você toma, não é uma aspirina, entendeu? Vocês têm que ter responsabilidade com relação a isso. Tem que consultar o médico antes de aumentar, diminuir, tirar, trocar. E outra coisa também que eu escuto muito, as mães dão remédio e aí acham que o resultado vai ser imediato, e não é, demora um tempo. Às vezes a criança demora uns 15 dias, 20 dias para o organismo se adaptar à medicação, não é uma coisa imediata, entendeu? E aí a mãe, eu já vi casos da mãe, tipo, dar o remédio ontem à noite, aí hoje de manhã já querer tirar, porque diz que a criança está diferente, a criança está sonolenta. Realmente, no início dá muito sono, a criança fica sonolenta mesmo. Mas, assim, se for uma coisa que é muito exacerbada, que a criança... Às vezes acontece da criança ter um efeito contrário. Ao invés de ela diminuir a irritabilidade e a agressividade, ela aumenta. E aí é o caso de vocês voltarem para o médico para ele rever a questão da dosagem ou até da própria medicação. Boa noite, meu filho tem 2 anos e 5 meses, apresenta certo atraso na linguagem, fala algumas coisas e outras não. Como saber se é autismo? Olha, Tainá, só um atraso de linguagem por si só não vai caracterizar um autismo. Ainda existem alguns diagnósticos, como posso dizer, errôneos, por achar que só pelo fato da criança não falar, ela é ser autista, quando na verdade não é só isso. Existem outros fatores, como a dificuldade na interação social, a presença de movimentos restritos, comportamentos restritos e repetitivos. E fora outras características, que alguns vão ter e outros não. Mas, basicamente, é o déficit na comunicação social, que aí entra a questão da interação e da linguagem, atraso na linguagem, e a presença dos comportamentos restritos e repetitivos. Então, quem vai te dizer se é ou não vai ser um médico, entendeu? Quem vai poder tirar essa dúvida. Mas uma fono também pode avaliar esse atraso e ela pode levantar suspeita e encaminhar para um médico. Você pode procurar. Tanto o médico como a fono também. De preferência, uma fono que tem experiência com criança e que gosta de atender autismo, enfim. No caso dela, ela não é autista, mas então uma fono que tem a experiência com criança e com linguagem.
Tainá botou pretende levar a fono em investimentos. Tainá foi o que eu acabei de responder. Faça isso, Tainá. Boa noite, Josiane, Sandra. Meu filho tem 15 anos e foi diagnosticado com DEPAC, desordem do processamento autista central, mas existe suspeita de autismo leve. Por que a demora dos profissionais diagnosticar autismo leve? Porque às vezes, Sandra, passa muito desapercebido. Eu sempre me confundo. É desapercebido ou despercebido? Ambos estão certos. Eu já pesquisei isso, mas eu falo eu não sei. Então, porque às vezes é muito sutil. E aí passa. Teve uma mãe que comentou, eu não sei o que ela comentou, meu Deus. Eu vi hoje, não foi nenhum vídeo, foi uma página no Face que eu curti, que era um pai de uma criança autista, era fazer uns vídeos bem legais. Só que eu esqueci o nome agora da página, que era um nome diferente. E aí ela falou que o marido dela foi diagnosticado recentemente com síndrome de Asperger, que seria o autismo leve. E ele já era adulto. Então, assim, tem alguns casos que passa bem desapercebido mesmo, entendeu? Infelizmente. Ele manda eu mostrar muitos gestos, ele não tem posemia e sai estressado. Ele não tem paciência e sai estressado, entendi. Deixa eu ver aqui. Rafael, ele chama mamãe, papai, ninguém da família. Começou a imitar os animais agora, mas com dificuldades. Tudo que ela quer apontando. No caso é a Rafael, acho que é do seu filho da sua filha que tem 1 ano e 8 meses. Você pode fazer o seguinte, quando ela apontar, o que é que você quer? Fale pra mamãe, aí você vai lá, aí fica lá tentando dizer, não estou entendendo, o que é que você quer? Digamos que ela quer bolas. Você quer a boneca, você fala outra coisa nada a ver. Para ver se ela, além de apontar, ela se esforça para falar alguma coisa, entendeu? São algumas dicas práticas, mas no mais, se você perceber que ela está tendo muita dificuldade, não custa nada passar por oração fonoaudiológica. Carla é ele mesmo, eu lembro, tá vendo? Ele gosta de dinossauros e fica correndo, balançando as mãos, isso são estereotipias. Eu só não sabia que nome se dava isso. Obrigada pela ajuda, por nada. Gomes, estou com uma dúvida. Atrás da fala, pode ser de autismo? Meu filho tem uma série de sintomas, mas atualmente eu vejo as pessoas associar autismo apenas atrás da fala. Então, eu acabei de responder isso, Gomes. Não é só atrás da fala, não. Gente, eu vou olhar aqui no Face rapidinho, se tem pergunta também. Já respondi. Vamos lá, já respondi. Laila é sim, só que eu não sei o que foi que Laila colocou assim. Acho que eu perguntei se era autista. Geisa botou beijos, linda, adoro te acompanhar, linda. Obrigada, Geisa. Meu filho faz 5 anos esse mês, autista moderado, ele está muito agressivo ultimamente. Veja se aconteceu alguma coisa que mudou a rotina dele, alguma coisa que causou essa agressividade, essa irritabilidade, essa impaciência. Sempre que acontecer essas crises, gente, assista o vídeo de Andréa na quarta. O Theo, ele não é agressivo, ele é bem carinhoso, mas ela disse que ele teve uma crise daquelas como ele nunca mais tinha tido no domingo, porque ela chegou em casa muito mal, porque roubaram o celular dela na parada gay, ela ficou muito mal, chegou em casa transtornada, chorando, e aí ele demorou uma meia hora para processar. Quando ela chegou no shopping, que foi comprar um outro celular, foi pegar outro chip, e aí ele deu uma crise no shopping. Então, assim, tente ver o que aconteceu antes, mas no mais, procure uma boa psicóloga, ajuda bastante. Estela botou aqui, obrigada pelos teus vídeos e dicas. Aplico disciplina positiva e criação não violenta com gêmeos. Legal, adoro disciplina positiva. Tenho dado sentido à fala deles, ecolalia, trazer para o contexto, tentando as dicas do contato visual. Eles melhoraram bastante, que bom, Estela, fico feliz. Recentemente começamos as sessões de fono e encontrei um terapeuta que segue um pensamento próximo ao meu modo de educar. Isso é bom. Eles estão bem expressivos, ainda estamos em fase de diagnóstico, mas todas as dicas têm me ajudado muito. Que bom, Stella, fico feliz, porque a gente sabe que nem todas as dicas vão servir para todas as crianças, isso é importante. Mas é como no consultório, eu tento uma estratégia com o paciente, não funciona, eu tento outra. E aí o que eu faço é justamente compartilhar essas estratégias para ajudar vocês, principalmente os pais que dependem de serviço público, do SUS e tal, e que não estão na fonte. Então, não é que minhas dicas vão substituir uma intervenção fonoaudiológica, mas vocês conseguem estimular eles em casa enquanto eu estou esperando, né? E isso é bem bacana. Amando todas as dicas, me ajudam muito em sala de aula. Que bom, Suzana. Muito obrigada por nada, Valéria. André, assisto todos os seus vídeos, tem me ajudado muito, sou muito grata, fico feliz, André. Tá, obrigada, eu vou procurar seu vídeo no YouTube, viu, Mirella? Qualquer dúvida é só falar. Cara, meu filho toma Nelepitil e ele fica bem agitado assim que toma. Isso é normal? Ou é porque não tá sendo bom o remédio?
Por que você tem que avaliar, Su? Quanto tempo ele toma esse remédio? Já tem um tempo? Porque às vezes a criança começou a tomar, então o organismo ainda está reagindo, né? Tá se organizando com a medicação. Mas se já tem um tempo, você pode relatar isso para o médico. Eu tenho um vídeo falando sobre medicação, que é algo que eu acho muito importante vocês falarem para o médico quais são os sintomas. Olha, porque não existe remédio para autismo, gente. Existe remédio para os sintomas. Então você tem que chegar para o médico e dizer, olha, ele está muito irritado. Mas não é uma coisa assim, ele ficou irritado uma vez. Porque toda criança, qualquer pessoa fica irritada, isso faz parte. A raiva é uma emoção. A raiva, a tristeza, o medo, a alegria, o nojo são as emoções primárias. Então qualquer criança ela vai ter momentos de que ela vai ter raiva, ela vai ter tristeza, enfim. Mas se ela está tendo isso com certa frequência, ao ponto dela ficar agressiva com ela mesma, se autoagredir ou agredir os outros, aí você começa a avaliar o que aconteceu antes, que ocasionou tal episódio de agressividade, enfim. Ver se foi depois da medicação, quanto tempo ele toma o remédio. Aí esses fatores ajudam na hora de você falar para o médico, até para ele mudar a medicação. Porque, assim, normalmente eles passam o risperidona e o neuleptil. Mas tem outro também, que eu esqueci o nome agora, que eles também passam, mas não é tão comum quanto o risperidona e o neuleptil. Valda, muito bom te ouvir, aprendo muito com você. Que bom, Valda, fico feliz. Estela, minha filha tem um flap de mãos, que é assim, para quem não sabe. Não sei como lidar, ela faz sempre que está eufórica. Tem alguma dica para isso? Olha, Estela, depende da situação. A criança, quando ela faz isso, ela está se regulando. Então, assim, é que nem quando você balança seu pé, quando você mexe no cabelo. Se você for parar para pensar, todo mundo tem um estereotipia. Eu tô aqui falando com vocês e minhas pernas estão balançando. Eu tinha muita coisa de mexer no cabelo, agora diminui mais. Mas, assim, todo mundo precisa e faz essas coisas para se regular. Às vezes ela tá muito feliz, às vezes ela tá entediada. Meus pacientes, quando estão assistindo um desenho que gostam muito no tablet, começam a pular e se balançar. Quando eles gostam da brincadeira, ou quando eu chego, eles fazem isso. Então, você tem que entender qual é o contexto. Eu sempre, assim, a linha que eu sigo é de não bloquear. Mas se é algo que te incomoda, que tipo, sei lá, e é o que eu sempre falo converso com as psicólogas, elas falam assim, olha, se é algo que não está machucando a criança, que não está causando prejuízos para ela, social, físico, e que não está, tipo, também prejudicando o outro, não tem por que bloquear. O que você pode fazer é substituir, por exemplo, dar alguma coisa sensorial para ela topar na mão, porque ela vai colocar, ao invés de ela fazer assim, ela vai pegar, apertar nessas bolinhas que tem de massagem, ela vai substituir a carga dela, seja de alegria, de raiva, de frustração, no objeto sensorial, ajuda bastante. É uma dica que a gente sempre dá até para os professores usarem na sala de aula. Mas, assim, eu não sou muito de bloquear a estereotipia, não. Mas eu entendo que os pais ficam incomodados, porque quando estão, assim, em público, junto com outras crianças em alguns lugares, fica muito nítido que a criança é autista por causa dos movimentos repetitivos, as estereotipias, né? Que a Aline disse, eu não sabia o nome disso, eu sabia que ele fazia, mas não sabia o que era. Então, são as estereotipias. Então, assim, veja se está causando algum prejuízo, se ela estiver, tipo, se mordendo, que eu tenho paciente que às vezes bate assim no peito com muita força, se morde, se machuca mesmo. E aí a gente tenta transferir esse movimento para um objeto, entende? É uma dica que eu posso te dar. Eu entrevistei uma TO uma vez sobre seletividade alimentar, e aí, nos bastidores, né, da gravação, ela falou que a gente tem 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Só que tem mais 2, que é o vestibular e a propriocepção, que não são tão faladas. E ainda tem um terceiro, que eles descobriram recentemente, que eu esqueci agora o nome. Mas, assim, a propriocepção é você sentir o seu corpo no espaço, você ter essa percepção das articulações e tal. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse que quando o autista faz isso, quando ele se balança, ela falou isso, e também quem falou também foi aquela Amanda Pascoal, que é uma autista, né, que está em Bial. Ela disse que quando ela se balança, assim, é porque ela não está sentindo as mãos dela, e aí ela faz isso aqui para ela sentir os braços. Então, é aquela coisa mesmo de se situar no espaço, situar o corpo no espaço. Então, isso tem muito a ver com a própria percepção. Então, assim, outra dica que eu posso dar, procure uma boa terapeuta ocupacional, porque se você trabalhar as questões sensoriais da sua filha, consequentemente, as estereotipias vão diminuir.
Elas não vão se desaparecer por completo, porque vez ou outra ela vai aparecer, porque como eu falei no início, nós também temos estereotipias, então vez ou outra elas aparecem, mas dá para minimizar bastante. Espero que eu tenha respondido. Érica, muito obrigada pela resposta, por nada. O meu também nasceu roxinho, sem oxigênio, mas foi feita uma ressonância do crânio e não optou nenhuma lesão. Depois de um aninho começou a calar o choro, quando chorava aquele choro de dor, por exemplo, quando caía que se machucava ele ficava roxinho, tinha que chupar no nariz, caía que se machucava ele tinha que chupar no nariz para ele voltar. Entendi. Mas pelo que a gente confirmou aqui, a anóxia não tem ligação não, só a prematuridade antes de 26 semanas. Por nada, Valéria. Deixa eu ver se tem mais alguma. Risperidona é um remédio forte, Mirella. Mas é o que é mais utilizado. Mas, assim, em breve vão sair novos remédios, viu, no mercado. Já tem anos que eles estão estudando, quase 10 anos. Logo, logo eles vão lançar novos remédios, viu? Obrigada por ajudar não só a mim, mas todos os pais. Por nada, Vana. Meus alunos tomam risperidona. É o mais comum mesmo. Meu anjo, só os autistas têm estereotipias. Eluzileide. Meu anjo, só os autistas têm estereotipias. Não, assim, eu entendi, Ezuleide. O que eu quis dizer, assim, que a gente também tem movimentos repetitivos. Movimentos, assim, que quando a criança está estereotipando, ela está assim, são movimentos que a gente chama autorregulatórios. Então, elas fazem isso para se regular. Então, a gente, quando está nervoso, quando está com raiva, quando está assim, a gente também tem alguns movimentos repetitivos para se acalmar. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Não seria uma estereotipia como o autista, do flap, que tem os clássicos, né? Do flap, do balançar o tronco, do girar, enfim. Mas a gente acaba fazendo alguns movimentos repetitivos sem perceber, como balançar a perna, mexer o cabelo, enfim, para se acalmar. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Para ficar mais fácil para entender. Antônia, adoro suas dicas. Obrigada. Andréia. Você, como fono, o que você acha dos autistas usar fone de ouvido em lugares mais agitados? Por exemplo, restaurante, shopping, você acha que pode ajudar? Às vezes podem estar auxiliando as mães na escola. Sim, ajuda sim, principalmente as crianças que têm muita hipersensibilidade auditiva, entendeu? Ajuda bastante o uso de fones. Se vocês assistiram a série Atypical, ele usava um fone de ouvido bem, tipo, que abafava bem. E ajudava muito nesse sentido. A questão de usar na sala de aula só fica um pouco complicado, até porque vai abafar o barulho da sala, mas até que ponto ele vai ouvir o professor, entendeu? Tem que ver essa questão. Colocar o autista mais distante de portas e janelas, para que ele não fique olhando o movimento de quem está fora, ficar escutando, tipo, você vê algumas crianças no pátio brincando e ele vai querer sair, coisas do tipo, entendeu? Aí, assim, o fone ajuda em ambientes externos, mas, assim, na escola, tem que ver até que ponto ele vai conseguir escutar o que o professor está falando. Deixa eu ver aqui, viu, se eu esqueci de alguém. Pronto, vamos lá. Carla, é ele mesmo, ele gosta. Esse aqui eu já li. Eu volto demais. Esse aqui já respondi. É o contrário, Carla, porque ele pausa quando você está subindo. Pode descer. Pode descer? Boa noite, meu filho tem 2 anos e 4 meses, ele tem um freio lingual, mas o médico disse que ele não precisa fazer a cirurgia, mas ele fala poucas coisas. Ele fez o teste da linguinha, tem um teste que faz da linguinha quando a criança nasce. Se ele não fez, leve uma fono, que existe um protocolo específico para avaliar o freno lingual, para ver se essa língua está presa, porque às vezes a criança não consegue falar alguns fonemas, não todos. Porque, por exemplo, p, b, ele consegue. Agora o l, t, d, n, r, que a língua precisa subir, ele já não vai conseguir. Estela, as crianças não imitam, tenho tentado fazê-las imitar. Quais as dicas? Olha, Estela, eu trabalho muito com música. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda. Então, assim, eu trabalho muito com música, mas a criança ela tem que olhar. Para imitar, a criança tem que olhar. Então, por isso que eu digo, trabalho o olhar. Trabalhando no contato visual fica mais fácil. Trabalhar a questão da imitação, certo? Minha paciente, assim, eu sempre brinco de bater palma, ela nunca bate. Aí hoje a gente foi brincar, a gente foi comemorar e ela bateu palma antes de mim. Achei legal. Marlene, boa noite, cheguei. Obrigada pela ajuda, Rafael, por nada. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ai, meu Deus. Aqui. O clima tem influência no temperamento deles? No frio foi mais fácil lidar com ele, mas quando está muito quente, fica muito irritado.
Olha, Leide, uma coisa que vocês têm que lembrar sempre, que isso é muito importante. Parece óbvio, mas é muito importante. Vocês têm que lembrar que o filho de vocês, antes de serem crianças, antes de serem autistas, eles são crianças. E é isso como eu falei, eles vão ficar irritados, a raiva, a tristeza, são emoções. Eles não estão inerentes. Por mais que eles tenham dificuldade, às vezes, em expressar ou reconhecer as emoções dos outros, não quer dizer que ele não sinta. E aí, às vezes, é uma criança que realmente é muito calorenta, que se incomoda com calor, e aí fica irritado, é comum. Eu não sei de onde você é, mas eu sou aqui do Nordeste, aqui em Aracaju, e aqui é bem quente. Assim, não é tão quente como em alguns outros lugares, né, que eu sei que é bem mais quente. E assim, eu já moro aqui há 10 anos, no início foi bem difícil para mim, para me acostumar. Agora eu já tô mais tranquila, já me acostumei. E assim, mas eu tava em São Paulo, semana passada eu peguei 13 graus, assim, eu amo frio, mas eu tava assim, me tremendo e tal. E aí eu fico naquela, meu Deus, eu gosto de calor, eu gosto de frio, enfim. Mas tem crianças que são mais calorentas, tem outras que são mais friorentas, né, como dizem. E aí, por isso, não, influencia como posso dizer, no humor, né? Eu já fui ficar muito irritada aqui em Aracaju. Meu Deus, eu nunca vou me acostumar com esse clima. Eu já me acostumei, já. Quando chove, eu até sinto falta do sol. Oi, Valmira. Dona Sofia já tá falando tudo, já. Ela tá falando papai e mamãe. A menina não tem nem 6 meses. Oi, Carla, adoro seus vídeos. Beijo, direto da Cacimba de Areia, Paraíba. Que legal. Meu filho tem esses estereótipos de balançar as mãos. É estereotipia, isso. O flapping, movimento de flapping, de balançar a mão. Estela. Oi, Carla, você me respondeu no Facebook sobre o flapping. Eu não me importo. E também... isso. Eu não me importo, também penso que se não causa problemas, não é para bloquear. Então, eu penso assim, eu sigo essa linha. Obrigada por me responder. Isso me deixa imensamente mais tranquila. Que bom, fico feliz, Estela. Oi, Gleice, minha sogra, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não, eu vou voltar para o Face aqui eu vou tentar responder todo mundo, que hoje foi de dúvidas. Deixa eu ver aqui. O que é transtorno opositivo desafiador, se é normal em crianças autistas? Eu não sei se foi você que me perguntou, Laila. Acho que foi você que... foi você botou sim, lá em cima. Que eu perguntei se era o TOD, não foi? Não vou achar mais, mas tudo bem. Acho que foi você que botou sim, que eu perguntei se era o TOD, que você tinha botado a sigla diferente. Obrigada pela explicação. Ai, meu Deus, eu pulei algumas pessoas aqui no Face. Socorro. Socorro, Rosa, me perdi. Espere. Aqui. Não perdi, não. Na verdade, eu desci demais. Olha, Laila, o TOD. Como posso explicar o TOD de uma forma bem simples? Pronto, para te ajudar, procure no YouTube, que eu não tenho nenhum vídeo sobre TOD ainda, porque assim, eu não sou psicóloga, então, e eu não tenho nenhum paciente autista com TOD. Eu tenho um paciente autista com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas quem fala muito sobre o TOD vai explicar muito melhor que eu, Maíra Gaiato, porque ela é psicóloga, ela tem uma série de vídeos, e o Dr. Clay Brits também fala em alguns vídeos. Entendeu? Eu posso até, em uma outra live, convidar uma psicóloga que ela vai explicar melhor que eu. Mas de forma bem simples, bem grosseira. É quando a criança ela é muito desafiadora, entendeu? Aquela criança que não aceita regras, não aceita limites, que desafia mesmo, entendeu? É mais ou menos isso, de forma simples. E aí é comum vir associado com autismo, sim. E aí, por isso que é a importância da rotina, das regras, porque é importante vocês saberem que, mesmo sendo uma criança autista, ele também precisa de regras, de limites, de horários e tudo, entendeu? Isso é importante lembrar. Espero que eu tenha explicado, assim, mas, assim, a Maíra, ela tem uma sequência de vídeos sobre isso, do Clebrite também. Desculpe, fora de ouvir desses grandes, entendi, Mirella. Eu achei interessante sua colocação, eu só não sei se na sala de aula iria ajudar nesse sentido. O que eu sempre recomendo é que o professor evite gritar, falar alto, porque isso prejudica tanto as pregas vocais dela, como as outras crianças vão acabar falando alto também, porque a criança modela, né, o adulto. Aí vê a professora gritando, vai querer gritar também. Então, eu sempre peço assim, eu sempre oriento assim, que coloque uma criança para ser ajudante, de preferência aquela criança seja bem bagunceira, que gosta muito de conversar. Então, coloque ela para te ajudar na sala, distribuir o material, te ajudar na atividade, colocar uma criança mais comunicativa perto da criança autista para auxiliar ela. Não é fazer atividade por ela, é fazer junto com ela, entendeu?
E são algumas coisas, alguns rearranjos que a gente faz na sala. Agora eu entendi os movimentos do Matheus, meu aluno, para sentir as mãos. Obrigada pela explicação. Então, é basicamente isso. Isso foi uma explicação de um autista, a Amanda Pascoal. Ela até foi lá no Bial. Eu acredito que foi no programa do Bial que ela explicou isso, não foi? Ela explicou que eles fazem isso para eles sentirem o corpo dele, que aí tem a ver com a propriocepção. Por isso que o terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial ajuda bastante. Oi, Lídia, tudo bom, Lídia? Lídia, professora. Oi, Sueli, boa noite. Tô com saudade de você. João Antônio. Obrigada novamente pela explicação, por nada. A minha filha fez 6 anos, só que agora ela tá passando a mão assim, fica se batendo e limpando, limpando, limpando. Isso é normal. Doutora, meu nome é Augusto. Augusta, no caso, né? Minha filha que tem 56 anos, amiga. Ela fica se batendo e limpando, limpando, limpando. Espere, vamos lá. A minha filha que tem 6 anos, certo? Ela fica se limpando toda hora. Se ela fica se limpando, se limpando, se limpando, se foi isso que eu entendi, ela pode estar desenvolvendo um TOC, transtorno compulsivo obsessivo, né? Uma coisa limpeza. Que às vezes pode vir associado com autismo. Então é importante que você procure um psiquiatra infantil, procure uma psicóloga, para avaliar isso direitinho, entendeu? Porque às vezes a criança, a autista, ela tem essa coisa sensorial, então ela pega as coisas, ela lambe, ela cheira, antes de botar na boca. Mas assim, uma mãe veio falar comigo um dia desse, eu nem respondi, acho que eu não respondi, não sei onde foi que ela falou, porque são muitas mensagens, gente. Ela disse que se a criança tomar 7 banhos, ele toma 7 banhos por dia. Se ele tomar 7 banhos, ele escova os dentes 7 vezes. Então, se ele tem essa coisa da limpeza, entendeu? Várias vezes. Ela disse, eu não sei o que fazer com relação a isso. Mas aí, no caso, um psicólogo, um trabalho de um psicólogo, um psiquiatra em conjunto vai ajudar bastante. Porque a criança pode estar desenvolvendo um toque, né? Olá, meu filho balança o tronco e mexe as mãos, reclama de barulho alto e só quando está muito quente. Então, assim, se ele balança o tronco e mexe as mãos, são as estereotipias. Se ele reclama do barulho, é porque ele tem hipersensibilidade auditiva. E se ele reclama do sol que está muito quente, deve ser o mesmo caso da outra mãezinha lá, que ele se irrita com calor. Então, o terapeuta ocupacional de integração sensorial ajuda. O João Felipe, olá, andar nas pontas dos pés, o que podemos fazer para melhorar? As perguntas hoje estão muito na questão da linha sensorial. Olha, andar nas pontas dos pés também tem muito a ver com a questão sensorial. A criança não aceita topar em certas texturas, então ela prefere colocar só a ponta dos pés. É tanto que na minha sala o piso é de madeira, então meu paciente não topa os pés no piso de madeira porque é um pouco frio, mas no tapete que é macio ele coloca os pés. Então tem que fazer um trabalho com a TO. Tem tapete sensorial, pesquise tapetes sensoriais, vocês podem produzir em casa. E até com a ajuda do terapeuta ocupacional, para que ele comece a colocar os pés no chão. Lá na minha sala tem um jardim de inverno, aí tem umas madeiras, tipo como se fosse tronco de árvore. E aí eles vão pulando de um para o outro, e aí eles vão pisando na madeira e voltam pisando nas pedras também. Eu gosto de fazer esse movimento de ir na madeira, voltar nas pedras, porque eles pisam o pé no chão, entendeu? Aí trabalha essa parte do sensorial. Maria Luísa, boa noite. Muito boa essa live, tirando dúvidas. Que bom, Maria Luísa. Oi, meu filho Davi tem 7 anos. Começou a falar há 4 meses, mas fala tudo enrolado e só palavras soltas. Só eu entendo. Ele vai falar corretamente? Então, Aline, eu não tenho como dizer se ele vai falar corretamente, o quanto que ele vai falar. Ele precisa de uma avaliação com o tempo Ai, meu Deus, o tempo do Instagram. Deixa eu tacar. Tem que passar por uma avaliação com a terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, não, com a fonoaudióloga. Para ver, porque ele começou a falar tarde. Então, normalmente, quando a criança fala tarde, quando ela começa a falar, ela fala meio embolado mesmo, assim. Quando eu digo embolado, é trocar as letras, entendeu? E aí é bom passar por uma avaliação com a fono. Obrigada, vou pesquisar, vai me ajudar a dar limite e ter controle sobre por nada. Sim, entendi as suas orientações, adoro seus vídeos. Obrigada por nada, Mirella. Eu vou só olhar aqui, viu, gente, do Instagram, porque o Instagram, quando completa 1 hora, ele encerra. E eu entrei às 8h35, não foi, Wesley? Eu vou ver se tem mais alguma dúvida aqui, que já vou encerrar. Que amanhã acordar cedo para atender. Eu vou só ver. Ok, Gleice. Eu tô tão feliz. Hoje eu respondi quase todo mundo. Se eu não respondi alguém, minha gente, mande para mim no direct ou no message. Meu filho tem mania de não querer vestir tal roupa porque vestiu ontem. O que fazer? Olha,
Ele não quer vestir porque ele não vestiu ontem. Se fosse dizer, ele não gosta de vestir porque incomoda a textura, a etiqueta, não sei o quê, aí também seria sensorial, entendeu? Mas se ele não gosta de repetir, é difícil essa pergunta, né? Nunca vi um paciente meu é assim, de ter essa coisa de, não sei, eu confesso que essa pergunta é muito difícil, Mari. Meu filho tem mania de não querer vestir tal roupa porque vestiu ontem. Ele diz que não quer vestir porque vestiu ontem, entendeu? Como é que você sabe que ele não quer vestir porque ele vestiu ontem, entendeu? Não sei, talvez ela acredite que esteja suja e ele não aceita o fato de estar suja, não sei. Nunca aconteceu isso, não, vou ser sincera com os meus pacientes, né? Não comer essas comidas porque comeu ontem. Interessante isso, viu? Eu tenho um paciente assim, que ele come uma coisa hoje, aí no outro dia ele já não aceita, ele quer variar. Ele tem isso, que o autista tem isso. Eles gostam da rotina, mas tem uns que não são tão apegados à rotina assim. Então eles gostam de estar mudando sempre, gostam de mudar. Sempre tem exceção, é por isso que eu digo, gente, não tem um autista, tem os autistas. Então, ele gosta de comer a comida, e você come um dia, come dois. Aí enjoa no terceiro, já não quer mais aquela comida. E fala, eu não quero o que eu comi ontem. Quando você falou da comida, eu associei com alguns pacientes meus. Da roupa nunca aconteceu, mas da comida já. Então, tem isso também, gente. Não são todos que são apegados à rotina, não. Tem outros que querem variar mesmo. Não, pelo amor de Deus. Drique pelo... Meu marido, gente, fez um Instagram pro gato na quinta-feira. Quando eu vi aqui, Drique pelo mundo, um gato botando no coração, ou seja, o Wesley, meu marido, né? Botando um coraçãozinho, como se fosse o gato. Miau! Mas eu procuro fazer, vá. Essa foi boa, viu? Gente, eu já acho que eu respondi todo mundo aqui. Até Drique interagiu na live. Estou muito feliz. Meu gato, ele tá interagindo, gente. Gente, sigam o meu gato, Drique pelo mundo. Eu criei esse Instagram para quando a gente viajar, levar o gato e colocar a hashtag Drique pelo mundo. Estamos juntos. Vamos lá. Adoro seus vídeos, suas dicas. Que bom, Mirella, ficou muito feliz. Eu mil todo dia. O que pode ser? Wesley, pare, você tá parecendo o Felipe, o marido de Lacey, nas lives dela, atrapalhando. Me dê comida, mamãe. Já dei comida já para você. Meu filho não quer comer nenhum alimento, nada só. Já tentei de tudo, me ajuda. Helder, isso aí é questão de seletividade alimentar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. E eu tenho um paciente, inclusive, que ele tem 4 anos, ele não é autista e ele não aceita nada sólido. Ele só come pastoso, ou seja, mingau. E aí ele não mastiga praticamente nada. Isso é muito complicado. Mas tem que fazer um trabalho com a fono para trabalhar com essa questão da mastigação, que a fono trabalha com essa parte, né? Que a gente chama de funções estomatognáticas. Tem esse nome grande, assustador, mas são a mastigação, a deglutição, que é o engolir, a respiração, a fala e a sucção, que é o sugar. Então, a gente trabalha a mastigação e a deglutição, e a TEO trabalha, junto com a gente, essa parte do sensorial, para inserir novas texturas, novos alimentos de variadas texturas, temperaturas, cores, enfim, sabores, salgado, doce. E a nutricionista ajuda também na parte da dieta. Isso aí vai te ajudar. Aqui, ele botou aqui, ó. Só encerrando, viu, gente? Só toma tudo com leite. Hoje eu fiz batata doce com leite, com uma pitada de açúcar. Ontem banana com cenoura cru e leite, entendi. Procure uma terapeuta ocupacional que trabalhe com essa parte sensorial. E, quem sabe, a nutricionista também, né, que trabalha essa parte da dieta. Minha filha tem essa seletividade com os alimentos. Isso pode melhorar? Sim, com intervenção. Fabiana tem que fazer a intervenção correta. Com os terapeutas, né, tem que fazer a intervenção para poder melhorar, entendeu? E não é uma coisa assim muito rápida. E uma coisa que eu dou, gente, uma dica que eu dou, não forcem, tá? Não empurrem goela abaixo. Porque se vocês forçam, se vocês empurram, fica mais difícil para os terapeutas depois fazerem um trabalho como a Fona aqui, por exemplo. Dá mais trabalho para mim, entendeu? Tem que ser aos poucos. Depois eu gravo uma live com o Theo falando sobre seletividade alimentar, que eu sei que a maioria das crianças autistas tem. Eu quero saber por que o meu filho tem dificuldade para falar e não fala palavrão. Sim, ele, quando era pequeno, bate com a cabeça. E para falar e não fala palavrão. Sim, e ele, quando era pequeno, bate com a cabeça, ele já tem dificuldade. Não entendi, Crislane. Não fala palavrão. Não entendi.
Na próxima, se você puder reformular, eu agradeço, porque eu já vou ter que sair. Meu filho está bem na creche, chega em casa, fica muito irritado, nervoso. Tem que ver o que acontece, né, nessa rotina dele que deixa ele irritado, ele nervoso. Gente, eu vou precisar sair, já são 9h30 e hoje eu não jantei. Eu atendi a domicílio, vim para casa, aí comi um bolo e agora eu vou jantar. Mas foi ótimo, eu acredito que eu consegui responder todo mundo hoje no Face e no Insta pela primeira vez. Se eu pulei alguém assim, eu acho que foi no Insta, porque fica bem pequenininho aqui os comentários, eu não consigo ver, entendeu? Mas já vai cair e eu vou ter que ir, gente. Certo, vou ter que sair, mas foi ótimo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Na próxima segunda vai ter reunião da coluna de férias que eu organizo, Férias com Emoção, às 8 horas. Aí eu vou ver se eu faço a live mais tarde. Ou então eu faço na terça, viu, gente? Porque eu não posso faltar a reunião, que a reunião era quinta e eu não fui porque eu estava doente. E aí a reunião marcaram para a próxima segunda e eu não vou poder faltar, né? Porque eu já não fui na quinta porque eu estava doente. Na verdade, nem teve. Quando eu desmarquei, o pessoal disse, não dá para fazer sentar todo mundo. Aí eu, beleza. Aí quando foi hoje, disseram que ia ser na próxima segunda. Aí então eu vou, como é que se diz? Eu vou deixar a próxima segunda, eu não vou faltar de novo, né? Porque eu estava doente e na quinta com muita enxaqueca. E aí, próxima semana, provavelmente vai ser na terça a live. Obrigada pela dica, obrigada por tudo, por nada, Helder. Tem algumas coisas para ajudar na fala. Na próxima live a gente conversa sobre fala. Hoje foi legal que a maioria das perguntas foram sobre a parte sensorial, a parte das estereotipias, aí deu para ter um fio condutor, entendeu? Deu para falar sobre a mesma coisa. E tchau, gente, que eu vou ter que salvar aqui a live. Beijos, boa noite, tchau, tchau. Salve, por favor. Ai.